Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 9 de dezembro de 2021, vamos começar mais uma live. E antes de eu dar boa noite para os meus nobres convidados, eu vou anunciar o que nós vamos falar. Então, o que é o bombeando a conjuntura, né? Aqui no Rincão dos Altos, bombeando é quando o cara fica olhando de longe, né, as coisas, assuntando as coisas. E nós vamos construir uma análise de conjuntura aqui hoje, ou seja, de como é que está o Brasil, sobretudo sobre a lógica dos que mais precisam, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos pequenos e médios empresários, dos agricultores, né? Aliás, eu vinha falando com a minha tia hoje, ela disse que na lavourinha de milho dela ali, que não dá 4, 5 hectares, ela já gastou quase 5 mil, porque o preço do adubo está mais de R$ 200 por saco. Né? Mas isso nós vamos tecendo essa conjuntura aí no decorrer da live. Né? Então nós vamos falar disso, vamos falar da realidade do município de Soledade também, que está com. Nós vamos aproveitar a presença do Lúcio, que está com projetos muito sérios e importantes na Câmara de Vereadores para serem analisados. Mas nós queremos analisar a vida do povo brasileiro, né, nesse momento. Então, e os convidados de hoje são os meus irmãos, meus companheiros, amigos de longa data, o Matheus Demarco, nosso presidente do PT, né? Sempre grande presidente do Grêmio Estudantil do Polivalente, foi lá que nós nos conhecemos. E o Lúcio Dias, né? Meu companheiro também da mesma época, né? O Matheus, nessa época, lá em 98, eu conheci na condição de presidente do Grêmio Estudantil do Polivalente. Hoje ele é presidente do PT e presidente da regional do Partido dos Trabalhadores, aqui da nossa região do Alto da Serra do Botucaraí. E o Lúcio era o filho do Julinho Dias, que era candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores lá no longínquo ano de 96. E hoje ele é o nosso vereador na Câmara de Vereadores aqui de Soledade e espraiando política aí para a região, porque, como diz o Lula, nós somos uma ideia. Então, boa noite, meus amigos e minhas amigas, e boa noite, muito carinhoso, aos meus irmãos aqui, Matheus Demarco e Lúcio Dias. Boa noite. Boa noite aos que acompanham a live, né? Nas quinta-feiras. Boa noite, Alisson. Boa noite, companheiro Lúcio. Uma grande alegria participar, né? Sempre estava prometendo participar da live. Chegou o dia, né? Ontem a gente se encontrou meio por acaso, né? E combinamos hoje estar participando e fazer essa discussão, né? Esse bate-papo, essa chulhada e bombeada na conjuntura. Então, uma saudação aos companheiros. Tudo bem, presidente Matheus? Nosso vereador Lúcio, como é que tá? Boa noite, meus camaradas, Alisson, Matheus. Boa noite à comunidade soledadense e gaúcha regional, também, né? Regional, gaúcha, regional, brasileira. Né? E estamos aí hoje para dar uma proseada, fazer uma retrospectiva sobre esse ano aí, né? A conjuntura da vida do trabalhador e uma perspectiva de se preparar, né? Conseguir entender a realidade e tomar um rumo aí nas lutas. Então, estamos aí para dialogar com a comunidade. Que bueno, mestre Lúcio. Bom, estão aqui comigo a Geise que está mandando para os grupos aí a nossa live. Pessoal, vamos entrando, curtindo, compartilhando, né? Porque é importante para a gente. Já temos a Sandra Garcia, o Juliano Bessá, nosso companheiro dessa mesma época lá de 96, 98, né? É quando a gente começou. A gente já foi a juventude brasileira se organizando. A gente já foi a juventude brasileira sonhando com um novo futuro. E como diz o meu amigo Cláudio dos Santos, Porquinho, lá de Carazinho, a gente já... Aliás, manda pro Porquinho aí a nossa live. A gente construiu isso, né? A gente fez parte desse processo que criou o ProUni, Minha Casa Minha Vida. Enquanto a juventude ali do bairro das Fontes, lá do Missões, né, Matheus, na nossa época, não tinha perspectiva, nós vimos a juventude aí em 2010, 2008, né, sonhando, entrando na universidade, indo para Minha Casa Minha Vida, casando, né? Os caras diziam, mas tem uma dívida, mas tem uma casa, um carrinho, né? E o carrinho do mercado, que é muito importante, cheinho. Na sexta-feira da tardezinha, saí da cooperativa cheinho. Coisa mais linda de ver. E hoje a gente vê, como a gente estava me contando agora, que foi no mercado da cooperativa agora de tarde, e as pessoas a gente vê aí comprando
Tudo, né? Pé de porco, pé de galinha, né? Carcaça de galinha, voltando a comprar aí para poder sobreviver. Então começa com o presidente Matheus, como é que tu vê toda essa situação aí e também nessa retrospectiva de onde a gente veio, né? A gente foi a juventude organizada, se organizando desse país, como é que a gente vê hoje e as perspectivas também, meu presidente? Bueno, o ano de 96, ali 97, 98, foi a chegada do neoliberalismo no Brasil, né, com o Collor. E aquilo ali movimentou muito os universitários, o ensino médio, os grêmios estudantis, a UNE, a UBS. Né? Nós buscamos aqui a União Solidariedade Estudante, que era a UDS, reativar ela. Tinha documentos apreendidos dela, a gente não conseguiu localizar. Tivemos apoio depois no decorrer do período. Mas, assim, aquilo fortaleceu, né? Aquilo foi amadurecendo no coração e encontrando pessoas que pensavam semelhante, né? A vontade fica maior de participar, de fazer acontecer e ver a vida melhorar. Porque quem hoje não ouve falar dos anos 90, 2020, 2021 está igual aos anos 90. Muita coisa está voltando o que era ruim dos anos 90. Está voltando o imperialismo, está falhando ali o Matheus? Eu perdi aqui o Matheus. Parece que deu uma trancada aí na internet, Matheus. Vamos esperar o Matheus voltar aí, Lúcio. Enquanto isso, voltou, Matheus? Isso. Fala aí, então. Prossiga porque nós perdemos ali uma parte da tua fala. No movimento estudantil, lutava por uma América Latina livre, uma América Latina sem a pressão do FMI, que era fome, miséria e injustiça, que nós víamos nos nossos encontros da juventude, né? Que era a enorme dívida externa que tinha o país, né? Que aquele dinheiro que se vinha, mas não era aplicado na classe trabalhadora, não era aplicado nos trabalhadores, não era aplicado no desenvolvimento econômico do país. Pelo contrário, lá começou, né, o desmonte, lembro de uma propaganda de um elefante bem grande, escrito Estado. E aquilo passava na tela da TV, assim, levava 3 minutos, 4 para a propaganda. E aparecia um bonito lá, um cara de Fernando Collor, primeiro abatendo o elefante, né? Já era caça ilegal, já era propaganda da caça. E outro dizia, não, vamos acabar com o Estado é pesado. Né? Então, do Estado mínimo. E aquele movimento nosso na estudantil, que eu me agreguei a ele, foi por identidade. Se está ruim aqui onde que eu estou, eu parto da minha casa. Ou está ruim, então vou buscar aonde vai melhorar. E onde vai melhorar não onde tem ajojo, melhorar onde que tinha luta, onde que tinha conversa de fundamento, leitura de fundamento. Então, conhecendo o companheiro Alisson, depois o Julinho, na época daquela campanha lá, eu lembro dele indo na frente da escola polivalente fazer campanha na noite, né? Os estudantes da noite, que é aquele que nós trabalhávamos, Mercado, Sigramar, Arla, enfim, todas as empresas que davam naquela época a gente trabalhava, tinha a noite, e a noite era a época que ele ia lá para conversar com nós, revolucionário que era o Julinho, às vezes nós se assustava até, né? Nós era às vezes meio fracote ainda na opinião, e com ele não tinha ruim, né? Tem que se organizar, tem que participar e vocês vão votar. E dava um santinho. E ali a gente vai se identificando, eu fui me identificando com o Partido dos Trabalhadores, até chegar em 97, quando eu fui filiado no partido. Que bueno, mano. Que bueno. Lúcio, como é que tu vê toda essa questão aí? Fazendo uma ponte aí. Acho que eu e o Matheus se filiamos no mesmo ano. 97 eu me filiei. 97. Me filiou. Mas, vindo desde essa fala que o Matheus fez aí, né, sobre a questão conjuntural dos anos 80, né, dos anos 90, então, de algum modo,
a Constituição de 88 ela trouxe algumas garantias, né? Ela estabeleceu o que surgiu para uma série de políticas públicas, o SUS, a educação pública, né? E ela foi evoluindo, né? E nós tivemos aí o governo do PSDB, que era um governo de direita, né? Mas não era de extrema direita. E depois a gente tem 2 governos aí do PT, que a gente constrói uma série de políticas públicas, né? E dá uma melhorada na vida do povo, o povo passa a consumir mais um pouco, né? E nessa conjuntura a gente achava que estava garantido, tá tudo certo, né? Que os caras lá são bonzinhos, né? E agora tomemos essa paulada, né? Faz 5 anos aí que o trabalhador só está apanhando, só perdendo direito e que vai gerar emprego, reduz direito, que vai gerar emprego, vai gerar menos inflação e não sei o quê, e temos indo para trás, né? E eu quero falar que hoje eu acho que, passado esses 5 anos, eu acho que o trabalhador, aquele que não conseguiu identificar que tem uma luta de classe aí, né? Isso mais de modo racional, ele sentiu isso, né? Porque nós perdemos a nossa renda, né? A nossa perspectiva de vida, de aposentadoria, de rendimentos quando for idoso, né? Ela se deteriorou, né? O nosso custo de vida aí da massa trabalhador, né? A camada social trabalhadora aí aumentou lá as alturas, né? Isso aí já vem ali com o presidente Temer, né? Com o golpe ali e tal, né? E com o ponto para o futuro. Mas eu acho que uma certa parte dos trabalhadores, eu acho que meio que duvidava que esse inferno que está aí governando o país, ele pudesse aprofundar tanto essas coisas, né? Hoje tem uma reforma aí, uma proposta de reforma da reforma trabalhista que quer mexer em 300 artigos, né? 300 artigos da reforma trabalhista já foi reformada, né? Entre eles, parece que ela propõe, eu não tenho certeza, eu vi meio por cima, né? Parece que ela propõe um domingo de folga a cada 7 dias, 7 semanas, né? E que isso vai gerar emprego. Como vai gerar emprego, né? Então, a deterioração total da vida do trabalhador. E nessa perspectiva da gente conseguir compreender isso, esse ano eu acho que foi um ano muito importante de resistência, né? Eu me coloco quanto servidor público, né? E para nós tem sido muito difícil, mas a gente segue resistindo, né? Esse ano a empresa nos fez todos os tipos de desaforo possível, né? Nós já tínhamos perdido direito, não quis negociar, judicializou, se arrastou 4 meses até a definição, né? E a gente conseguiu recuperar vamos dizer assim, 30% do que nós tinha perdido o ano passado, né? Então, a empresa também não foi privatizada, né? Até agora está dando um lucro enorme e parece que ela ia ser privatizada pela metade desse lucro que ela está dando. Então, tem aqui a questão da água, né? Um debate muito importante, né? Que hoje nós estamos num período de seca, né? Plantei um milhozinho em casa aqui, daquelas sementes que a dona Argentina me deu, não lembro se foi ela ou se tu, né? A mãe, né? Que a agricultora aqui é a mãe, cara. Eu só moro. Eu acho que uma companheira da Colômbia, eu acho que assim. Enfim. Sim. Não tem umidade, né? Não vai vingar. Então, nessa conjuntura aí, nós temos que ainda resistir mais um pouco esse ano, porque as coisas se aceleram no fim de ano, né? E para seguir a luta o ano que vem, que é um ano de partir para cima, retomar algumas questões dos trabalhadores, né? E para quem achava que essas reformas não iam chegar, né? Elas chegaram. Estão aí no município, né? Hoje eu estou licenciado, né? A nossa vereadora é a Andréia, que assumiu a cadeira lá. Hoje ela tinha um compromisso, por isso que ela não participou, né? Já tinha uma coisa agendada. E ela ela é funcionária pública também, né? Com certeza
essa proposta de reforma da Previdência que está chegando no município vai impactar muito na vida dos servidores, né? Tanto dos aposentados, quanto a reforma para os que estão na ativa, né? Sendo que não precisa isso, é só se o município quiser, não é obrigado. A parte que era obrigatória já foi feita. Nessa perspectiva, nós temos, então, parece que uma raiva. As classes dominantes têm uma raiva do trabalhador. Eles querem ver a escravidão. Eles querem que a pessoa trabalhe 40 dias sem descanso, né? Então, olha aí, temos meio que no mato sem cachorro, mas é um bom momento para a gente respirar, entender qual é que é a situação, se preparar para o ano que vem, que é ano de luta. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, o governador Leite, que é fã do Bolsonaro, né? Ele é um Bolsonaro de sapatênis, né? Política, eu acho que ele é mais radical na política dele, econômica, do que o Bolsonaro, sempre elogia o Paulo Guedes, né? Tá fazendo também, tá judiando, tá tirando onda com os professores, né? Principalmente com aqueles que são mais velhos, que trabalharam, que deram a sua vida para educar, né? Para ensinar as pessoas a ler, a escrever, a serem ser humanos também, né? Então, oferece a questão da reposição salarial, além de ser pequena, uns ganham mais, outros ganham menos, uma disparidade, né? Então, tá uma folia, e os trabalhadores têm que dar uma chacoalhada no pelo, né? Soltar a poeira e se preparar, que é luta de classe e em tempo real. Muito bem. Bueno, gente, é importante, o Lúcio traz algumas coisas importantes, Matheus, sobre a memória e a luta permanente, né, gente? Eu acho que o povo brasileiro precisa aprender, nós precisamos no nosso dia a dia. É óbvio que a gente não tem que se contentar com uma conquista ou outra, mas a gente precisa valorar as coisas, né? No momento que a gente estava em 2014 com 4% de desemprego, né? Com uma renda bastante razoável nos setores populares, e a gente não valora isso, a gente cria as condições para esse inferno que nós estamos vivendo hoje, da volta da fome, da miséria, da pobreza. É claro que nós tivemos aí uma lava-jato, né, em 2014, que hoje está comprovado que era uma safadeza. Os caras hoje estão fazendo um partido político, eles sempre foram um partido político. Né? E aí teve a ingenuidade da Dilma e do Lula de manter o Janot lá, e o Janot articulando isso. Né? Eu acho que a gente tem que estar prestando atenção nisso. E depois disso, de 2014, nós não tivemos mais nenhuma conquista, pelo contrário, como o Lúcio falou, só perda de direitos. Lembrem-se que a reforma trabalhista dizia que geraria emprego. Onde é que estão os empregos gerados pela reforma trabalhista? E onde é que está o grande volume de recursos que entraria no país através da reforma da Previdência? Nós vamos ficar com os aposentados empobrecidos, né? Sem dinheiro para comprar o remédio. Essa é a realidade. Né, mestre Matheus? Como é que tu vê essa situação aí? Uma saudação para o pessoal da região que está chegando, participando da nossa live. Boa noite. Fazendo assim um comparativo das nossas, trazendo essa história do PT, né, para chegar nessa análise conjuntura. Nós chegamos a governar as maiores, quais são as capitais, né, no país. Rio Grande do Sul, as maiores cidades, Porto Alegre, Santa Maria, né, Pelotas, Rio Grande, e também tinha várias câmaras de vereadores, tinha as bancadas federais aumentando, bancadas dos deputados estaduais também, prefeituras, e nesse processo de construção da melhoria econômica do trabalhador, que é no governo Lula, que pega aquela falsa retomada pós-dívida externa ali do Fernando Henrique, né, que dá uma guinada social-democrata à direita, entra o governo Lula, e isso favorece também a mobilização no Partido dos Trabalhadores. Vindo já lá de 94, quando o partido começa a ganhar
né, espaço nas conquistas de legislativo. Então, eu acho interessante hoje, quando o pessoal vai reclamar da reforma trabalhista, e pergunta, mas qual foi o deputado que votou? Qual foi o vereador que votou? Ah, eu votei na pessoa. Ah, mas o que essa pessoa participa? Né? Aonde saem as ideias dessa pessoa? Ah, sai dela? Não. Ela está no partido. Estando num partido, ela vai defender a ideia do partido. E se ela defender muito a ideia dela, vai se isolar e vai ser, além de profissional, vai ser pior que profissional da política, né? Quando o cidadão se isola de um partido político, ele não quer discutir com ninguém. Ele só visa um caminho que é o dele. E isso aconteceu muito, né? Vem acontecendo. Então, hoje eu pergunto, quem que votou? Olha para as bancadas do partido, olha para a bancada do Partido dos Trabalhadores, Senado, Federal, Estadual. Olha a posição e os votos deles. E hoje não está difícil procurar isso. Hoje no Facebook tu acha a lista de quem votou a favor dos trabalhadores, quem votou contra. Quem votou a favor da volta dessa dívida que existe, dessa dívida externa, dessa carestia para os cidadãos e para as cidadãs. Então está lá. Então é fácil fazer essa reflexão, não é difícil. Essa análise de conjuntura nesse período é a mais fácil de ter que fazer. Porque está bem posicionado. Quem lá deu o golpe na Dilma e já vinha orquestrando isso para acumular, comprando deputados, acumular riqueza, né? Comprando com grandes emendas e comprando aqueles projetos de derrubar da classe trabalhadora. Então, existem alternativas para a gente retomar, né, quanto partido, a articulação de novo, a referência dos trabalhadores, porque é o partido dos trabalhadores, ainda há ferramenta. Na América Latina tem essa representatividade, fora do país tem essa representatividade. E não é diferente aqui em Soledade. Nós, quanto tempo a gente vem lutando, vem demonstrando, vem disputando, que se a gente não disputasse, nós estaria fora. E nessa última eleição, agora fazendo a live, que eu lembrando nossas primeiras reuniões virtuais, por exemplo, nossos pré-candidatos a vereadores, lá em 2019, a dificuldade, mas o quanto se avançou, o quanto de unidade do Partido dos Trabalhadores, de aproximação com pessoas que não eram do PT, eram simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. E para lembrar, assim, a minha trajetória do PT, para falar com o presidente, agora com o coordenador regional, não foi sozinho. Travou aí, Matheus. Travou. Tá. Matheus retorna. Mas enquanto o Matheus paira no ar ali, eu queria... É ele o Dadá Maravilha e o Beija-Flor, né, que param no ar. Deu uma parada aí, Matheusão. Mas essa conjuntura, essa análise que tu fez aí, acho que já introduzindo a questão para nós dialogar, né? Como que o trabalhador, como que o trabalhador vai entender isso aí, né? Olha, como é que a gente vai chegar, né, nesse entendimento, se não pela dor, né? Então, eu vejo, assim, com grande preocupação essas questões aí. Numa perspectiva bem pequena aí de tempo, né? A gente achava que ia ficar difícil as coisas em 10 anos, né? Já chegou, 2017, a primeira reforma trabalhista, e o bicho já está pegando aí, ó, nós lá, carteira, perdemos 30% da renda. Não é só vocês, né? Todas as categorias no Brasil perderam bastante, né? Perderam a capacidade econômica do trabalhador e da trabalhadora. E aí é importante a gente ter essa noção
de que trabalhador, trabalhadora, incluem-se os pequenos e médios empresários, os pequenos e médios agricultores, né, que têm sua renda a metade aí nos últimos anos. E isso é um projeto, gente. Quando a gente diz assim, o governo Bolsonaro não deu certo, para eles isso é dar certo. Porque isso aumenta a exploração. Na medida, o Matheus, tem que entrar de novo aí, Matheus. Na medida em que o trabalhador fica mais vulnerável, que o trabalho fica mais escasso e que a desigualdade aumenta, para essa gente eles gostam disso. Eles acham bonito isso. Né? Se eles pudessem pagar trabalhador por prato de comida, eles pagavam. Né? Muito similar à escravidão. Né? Infelizmente é isso. Né? Eu não gosto até de falar isso, porque isso é quase uma decepção com o ser humano. Né? Mas é isso. Né? Então, essa gente que propõe uma reforma previdenciária de média salarial para benefício de 40 anos, num país que não oferece 40 anos de trabalho para os seus filhos e filhas, né, nada mais é do que um projeto de miséria, né, e que as pessoas morram abandonadas na velhice. Então nessa enquanto conjuntura... tem força de trabalho meio de graça. Né? Esse claro. É o projeto deles. A gente se impressiona, né? Principalmente aqueles que não eram tão radical assim a direita, né? Que achava que o Bolsonaro não ia carregar a faca no trabalhador, né? Que nós não ia passar por alguns processos aí, inclusive dentro da empresa que eu trabalho, né? O trabalhador mais iludido. Mas nessa perspectiva, eu acho que tem que ser falado que já está chegando aqui no município, né? A reforma trabalhista, né? Da Previdência agora, né? A reforma da Previdência. Tem um projeto aí que ele já teve um projeto que elevou para 14% a contribuição previdenciária, que era o que era obrigado. Agora tem um projeto de reforma aqui, né? Tem uma lei e ela pretende adotar exatamente os moldes da reforma da Previdência a nível nacional. Né? Então, tu imagina um professor com 60 anos, né? Numa sala de aula, né? Às vezes numa creche, né? Tendo trabalhado, às vezes, muito mais do que o tempo necessário, né, para se aposentar. Um trabalhador mais braçal, né, o pessoal que trabalha na secretaria, que tem um serviço de infraestrutura, de obras, com 60 anos, né? Só que essa reforma ela amplia, é para 65. Para 65. Para 65, né? 62 a mulher. Então, isso aí está chegando aí. Então, eu acho que o trabalhador tem que começar a entender essas coisas, começar a ver quem está do lado, quem que os representa e promover algum ato de resistência, né? Hoje, o que a gente tem mais especificamente que pode mudar alguma coisa é os processos eleitorais, né? Mas a gente já tem que começar a se organizar na base, né? Para estar tomando essas lutas, né? Eu tinha anotado aqui algumas questões, né? Mas então nessa conjuntura nós temos as reformas aí, né? Do Bolsonaro, do Leite, do Cherini, aí que agora chegou aqui no município, né? Então, e agora tem a da Marilda. Né? Agora tem a reforma da Previdência da Marilda, né? E veja só, ela manda essa reforma e ela tem acho que 4 vereadores lá que são da base dela, 3 ou 4, são funcionários públicos, né? Eu imagino o que é que vai passar na cabeça dessas pessoas, porque eles vão viver uma contradição muito grande, né? Eles vão ter que votar numa lei que não é obrigatória, que vai dar uma carga de trabalho de mais de 10 anos para eles, né? Vai aumentar 10 anos a carga de trabalho, né? E a lei não quer discutir, não discute com a comunidade, né? Parece que teve algum debate hoje às 9 da manhã, né? Sobre, não tenho certeza que foi às 9, se foi sobre essa daqui. Né? Talvez não seja. Mas às 9 da manhã também é complicado para o trabalhador participar. Né? Mas o que a gente quer dizer com isso? Que é preciso resistir, pelo menos esse ano. Né? Então a gente espera que seja possível resistir aí, tomar um fôlego para o ano que vem e vir
discutir essas reformas, essas mudanças, que a curtíssimo prazo vão influenciar na qualidade de vida do trabalhador, vão influenciar no comércio da cidade, né? Então, o pessoal está iludido, o povo está iludido. Agora está abrindo um pouco os olhos por causa da dor, né? A dor do custo de vida. Um golzinho está 70 mil reais, um golzinho, né? Um gol bolinho, né? Que é muito dinheiro, mas o trabalhador podia antes fazer. Tinha trabalhador comprando gol, comprando um carrinho, né? Trabalhador, famílias, né? Então, agora no Brasil, estamos, né, com carro velho, né? Estamos arrumando os carrinhos, né? Claro que a gente tem que ir se adaptando por uma questão ambiental, né? Usando menos o carro, né? E fazendo essas mudanças, mas estamos no mato sem cachorro, né? Com esse governo. Então, resta aos trabalhadores tomar essa consciência, né? E aí começar a se organizar a partir da base, né? Então, a gente quer fazer, assim, trazer essa reflexão para a conjuntura municipal, né? Que uma hora chega aqui, não adianta em qualquer lugar a direita governando, né? A proposta dela é defender os ricos, né? Defender os bancos. E nisso tem transmite uma falsa imagem de que tu pode, de repente, ser um empreendedor, tipo, a empresa que tu trabalha só contrata o teu CNPJ, né? E não te dá garantia nenhuma. Então, o cara acaba sendo um falso empregado. Ou vai trabalhar numa situação de trabalho insalubre, altamente insalubre, que nem a gente tem condições ruins de trabalho aqui na nossa cidade, é histórico isso, né? Então, a perspectiva do mundo do trabalho está complicada. Se eu cumprimentar o pessoal aqui, daí já passo para o Matheus, tá? Cumprimentar o Bernardo Turella, quem achou, nos acompanhando, a Sandra Garcia, lá da Fontoura Xavier, o Juliano Sá. Com esse trio estaremos atualizados da conjuntura desde o Rincão dos Lauter até a Interplanetária. É isso aí. David Adeja, lá do Ronaldo, o Ronaldão Moraes também. A Lorene Willand, você lembra dela? Tá lá, Lúcio, tá lá em Passo Fundo. Nossa querida companheira, uma guerreira. Isso. O Leão Gonçalves, nosso sempre mestre Leão, mandando um abraço para o companheiro. A Catarino da Silva, o Telmo Maier, a Suzana Almeida Porto, o Valmir Preto, a Maria Regina Barbosa, lá de Tapera, a Bianca Spinelli, nossa candidata vereadora do ano passado, a Minéia Finato, lá de Ibirapuitã, a Bianca, sem falar na miséria que estamos nós, funcionários de escola, que nem se cogita reajuste. 7 anos sem reajuste. Com os funcionários de escola, o Leite, pelo amor de Deus. Não tem proposta. Exclui totalmente os funcionários de escola, né? Então, é um desaforo, é uma raiva do trabalhador, né? E a gente escuta, às vezes, tem escutado muito o velho barbudo, né? Que veste vermelho, o Lula. Ele diz que tem que vencer com amor, né? Mas o amor aos trabalhadores, porque, né? Tá difícil, né? Tá difícil. O Clóvis Orsolim, né, Matheus? Nosso amigo lá de Espumoso. O Betinho Ribas Flores, né? Sempre meia esquerda, talentoso. A Marlene Bueno. A PT, seja bem-vindo, diz ela aqui. Bueno. A Dona Zélia Ibner da Cruz. O Giba Knop, dizendo Lula neles. Grande Giba. Esse é centro-médio forte, né, Matheus? A Rosane Quevedo. O Robson Moraes. O Celso Garzella, meu companheiro da juventude do PT. Só terá algum debate quando retornarmos ao mando desse país. Antes disso, a resistência e laço no lombo do trabalhador. Infelizmente é isso. A Terezinha Freitas, nossa candidata a vereadora também no ano passado, grande companheira. A Ana Júlia Julinha. Hoje em dia, o povo conseguindo comprar comida e olhe lá, carro é só os que podem. É muito triste nossa realidade. É realmente muito. O Ezequiel, nosso amigo, né? Ezequiel e a Lariane. O Ezequiel motorista da prefeitura, a Lari se formou lá na UERGS.
a Rosane Quevedo e o Clemir Comin Scorsato, nosso brisolista que sempre nos prestigia aí e que nos mostra, nos ajuda a encontrar. Grande camarada. Lúcio, tu foi generoso aqui na tua análise, porque eu vou dar nome aos bois, sabe? Eu vou dizer claramente, tu diz aí que nós estamos com a reforma da Previdência na Câmara e o Sindicato dos Municipais, que usou do seu tempo para te agredir politicamente, o que está fazendo? Usaram do tempo deles, da energia deles para te agredir, porque estava ajudando eles. Eu acho que eles também, de certa forma, foram iludidos aí. Eles foram iludidos, eu não sei, processo. Cara, mas acontece o seguinte, que na política tem que estar esperto, tem que estar antenado, tem que estar conectado com aquilo que busca representar. Né? Eu não vou ser presidente do PT se eu não estiver preparado para sê-lo. Né? Aí eu vou ser militante, vou acompanhar, vou aprender um pouco mais. Se a pessoa se coloca como dirigente do sindicato, ela tem que debater uma reforma da Previdência quando ela é colocada em votação. E não ficar xingando o vereador. Tem que debater com a sociedade, com os seus. Nós vamos esperar o quê? Do PSB, que está lá dentro de um governo do MDB, bem quietinho, sem falar nada, tendo gente experiente e capacitada dentro do partido, que pode entender o que é essa reforma da Previdência. Um partido que se contenta com os cargos, sem ter a máquina e sem ter poder na política. Deram uma Secretaria da Agricultura sem as máquinas públicas. E deram uma Secretaria da Indústria e Comércio sem o Banco do Empreendedor, ou seja, não tem secretaria, só o cargo. E vamos esperar o quê do PDT, que não fala nada, infelizmente? Eu quero aliança com eles, eu quero essa gente perto de mim para nós poder construir política. Mas eu não posso também só dar tapinha nas costas e dizer que está tudo bem. Né? Não posso olhar para a oposição em soledade hoje e só nós estamos falando disso. Né? A gente não pode lutar, a gente não vai vencer as lutas lutando sozinho. As pessoas precisam cumprir com o seu papel. Acho que o PT está cumprindo com o seu papel, inclusive eu fazer esse debate publicamente aqui, nós três. Né? Mas e os outros? E a nível nacional não é muito diferente. Não é muito diferente. Onde é que estavam esses outros partidos aí, inclusive do campo democrático e popular, no debate sobre a reforma da Previdência a nível nacional e no debate sobre a reforma trabalhista a nível nacional? Né? Então nós precisamos chamar, nós temos a nossa responsabilidade, não vamos fugir dela. Mas todo mundo que está num cargo de direção tem a sua. Né? De nós três aqui, quem tem mais responsabilidade é o Matheus, que é nosso coordenador regional, né, Matheus? Como é que tu acha, né? Como é que tu vê essa situação aí? Como dizia o nosso eterno companheiro, deputado federal, líder também do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Adão Preto, na hora de comer o churrasco, todo mundo comia junto. Mas na hora que dizia, vamos lavar os espetos, quem nunca lavou espeto corria, comia só a carne. E por isso que quando a gente fazia nossas oficinas, né? A gente lavava o prato, os espetos, a panela, esfregava, deixava limpinho, porque tinha outro depois que ia usar. E a luta política aqui, na região, ela vem tomando essa centralidade, algumas lideranças de direita, tomando espaço em prefeituras, tomando espaço enfim, dentro do processo ainda democrático. Né? Felizmente, ainda estão mantendo o processo democrático. Né? E isso que nós defendemos o processo democrático. Nós fomos para a rua para dizer que a gente não queria ditadura militar de novo. E eles vão para a rua pedir ditadura, os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro, os que vêm com ideias intergalácticas, como falava o Juliano ali, mas intergalácticas para alucinar, para iludir o trabalhador nos municípios. Aonde, assim, daquelas 2 semanas ali, né? E os nossos ouvintes aqui do Facebook, da live. O sindicato, representante dos trabalhadores, está na Câmara de Vereadores, se posicionando a favor de uma minoria contra uma maioria de trabalhadores num plano maluco que foi mal discutido, mal apresentado. E cadê a história política do sindicato daqui, do sindicato municipal? Tem uma história. Tem pessoas que disputaram esse sindicato, que estiveram lá dentro, que construíram,
que defenderam outras bandeiras a favor do trabalhador, a favor do servidor público municipal de Soledade. Então, isso entristece, porque como a extrema-direita ela vem destruindo o processo sindical, quando ela tirou, e os trabalhadores, muitos comemoravam, não vou precisar mais pagar o sindicato, pago quando eu quero agora. Agora eu vou negociar direto, pagar meu advogado, negociar direto com o patrão, com a patroa, com o RH ou com o robozinho pelo computador, porque não vai ter nem contato com pessoas. Isso não é bom, isso é exclusão. E aqui eu senti naquela segunda-feira lá, na Câmara de Vereadores, era um processo do sindicato se excluindo, porque sabia o que estava fazendo. Ali, todo mundo sabia o que estava sendo votado, aquele plano, que não era nem plano de carreira, nem plano de administrativo. Era um plano de função gratificada. O plano FG. Né, plano FG. Plano FG. E ali, aquele dia, não pode estar certo, acho que acaba. Se tinha algum pensamento de nós, se não vamos... E quando a gente, voltando atrás, lá na eleição, lá na frente do diretório, quando o rapaz da Rádio Soledade perguntou como é que vai ser a oposição de vocês. Eu disse, primeiro vai ser uma oposição programática, nós temos um programa. Nós defendemos até hoje às 17 horas, nós estávamos defendendo, e das 17h01, a gente continuou defendendo o mesmo programa. O mesmo programa, a gente não mudou. E a nossa oposição é essa, é defender aquele programa que a gente defendeu na eleição. É nos posicionando a favor de um projeto de solidariedade diferente, com participação, com valorização do servidor público, valorização de conselho, valorização, inclusive, do sindicato. Mas não precisa estar dentro do governo, dentro do partido. Não, valorização, respeitar o diretor sindical, a diretora sindical, o conselho sindical. Tem que ser respeitado. Ser respeitado é não cooptar, é não ir atrás, é deixar o sindicato fazer o seu trabalho e ele fazer o seu trabalho na defesa dos trabalhadores. Muito bem, mestre Matheus. Eu acho que... Vou cumprimentar mais o pessoal aqui, deixa eu passo para ti, tá, Lúcia? Tá. Felipa Ferronato dos Santos nos acompanhando. Lúcia Correia, minha sempre professora, lá do glorioso bairro Ipiranga, tua vizinha aí, Lúcia. A professora Zélia também. O Joceleiro Ornelli, nosso açougueiro lá da cooperativa. O Gerson Marquesan, que eu não conheço, mas o Marcon já me falou bem, não conheço pessoalmente, mas o Marcon me falou bem dele, uma barbaridade, Matheus. Companheiro, Marquesan. Que bueno, muito obrigado pela companhia aí, Marquesan. Lúcio Eugênio Bueno Dias. Eu tomei um laço naquela sessão, né? E eu já estava programado para sair, né? Já estava... Fazia horas que eles sabiam que eu ia sair. Porque a gente tinha um acordo e tal, né? Com a vereadora Andréia, com o partido, né? O meu interesse é que ela assumisse, né? Essa era a razão da licença. Então, a licença de interesse do vereador. E nisso puxaram para votar esse projeto, então não houve o tempo suficiente para a gente olhar, né? E até eu acompanhei as lives que foram explicados, né? Então, eu acolhi uma emenda de um grupo, né, que queria debater uma questão que parecia meio forte, né? Uns iam ganhar 1.000 de aumento e os outros iam ganhar menos. A gente quis questionar no sentido de que fosse debatida a emenda, né? E rolou um teatrinho lá, porque o processo, a minha emenda, inclusive, ela não atrapalhou o prazo de votação. Mas para ganhar tempo e para desviar o foco de outras coisas, como a corrupção no uso das máquinas, né? E o baque que isso causou na base do governo, né? Inclusive a gente vê que eles não se manifestaram aí muito a favor do governo, né? Vou falar bem claro para o vereador. Então eu tomei um laço, mas pela questão de que nós temos um compromisso com o partido e nós temos o nosso projeto, né? Então a gente vai ter que, se preciso for, vamos ter que defender eles deles mesmos, né?
ou incitá-los para, pelo menos, o sindicato se manifestar a respeito desse projeto aqui, né? Então, qual é que é? Até agora a gente viu, e ainda hoje as coisas acontecem em tempo real, né, meus amigos? A gente viu quase que em tempo real as manifestações aí. E um projeto que faltava claramente algumas questões financeiras, né? Faltavam os cálculos, né? A explicação. O próprio IGAN tinha nesse pedido alguns documentos, né? Alguns documentos. No dia 6 de novembro, mais de uma semana antes dessa famosa sessão, que foi no dia 15, se não me engano, 16, o IGAN tinha dado parecer contrário, parecer jurídico contrário ao projeto, porque o projeto era uma bagunça, não tinha nem cálculo dos FGs que estavam criando. Faltava e ainda assim, gente que sabia disso colocou a culpa em ti, outros que sabiam disso colocaram a culpa no Gustavo, porque queriam queimar contigo e com o Gustavo. Contigo por ser da oposição, e com o Gustavo que tem disputa interna lá na base deles. Tá? E aí teve gente que caiu nessa porque quis cair, né? E entrou nessa para fazer essa queimação. Se aproveitou, na verdade, né? Às vezes e teve gente, obviamente, iludido, como sempre tem em qualquer processo político, tem gente, né, que vai a roldão também. Mas a dor, ela ensina a gemer, né? Agora, vamos ver qual é que vai ser a posição do sindicato quanto a esse projeto que deteriora um pouco a questão da aposentadoria, da pensão por morte, se eu não me engano. Aqui tem pensão por morte eles escalonam que nem está na Previdência Geral. Então, vamos pensar por que fazer, ou será que dá para reduzir o impacto, dá para fazer menos, talvez, né? E o município hoje tem uma questão muito séria, que é de pagamento, né? A gente não tem noção real de como é que está o peso da folha, né? Nós tivemos um aumento da demanda dos serviços públicos, né? Nós temos um aumento gradual, por exemplo, da educação infantil, de cada vez mais crianças ter o direito à EMEI, à creche, da questão do trabalho, principalmente das mulheres, que infelizmente ainda as mulheres elas estão muito próximas dessa questão do cuidado das crianças, né? Mas, enfim, teve esse aumento dessa demanda, né? E nós vivemos num momento de PEC de congelamento dos gastos, né? Então, essa demanda ela aumentou. E o município hoje não tem capacidade de investimento, pelo menos o que a gente vê até agora é quase uma prostituição política por parte das lideranças do governo e de outros, né? Atrás de emenda. Os investimentos aqui estão sendo feitos através de emenda. Eu tenho clareza que algumas coisas aí que eu acho que fazem parte do endividamento do município, né, como, por exemplo, financiamento de obras que vem de infraestrutura, eu acho que até teria que fazer, porque, infelizmente, quando sobrou dinheiro no município, que foi que o governo lá espremeu os trabalhadores, deixou 8 anos sem aumento, fizeram infraestrutura, né, só lá no parque. Então, nessa conjuntura de aumento da demanda dos serviços públicos, né, veja só a situação da pandemia, Alisson. Imaginou se a gente não tivesse vacina, né? Agora estamos aí com medo de uma variante que o Bolsonaro vai tratar de dizer que não é nada, as pessoas não vão acreditar e vai morrer. Uma variante está atacando principalmente crianças que ainda não estão vacinadas, né? Mas ainda a gente tem o SUS. 90 pessoas morreram no ano passado, né? Então, graças ao SUS. Então, nessa perspectiva, a gente tem que defender o direito a ter o serviço público. A gente tem que defender isso aí, né? Resistir e tentar ampliar. Então, nós, na questão do sindicato, a gente vai ter que trabalhar, nem que seja para defender a classe trabalhadora, ou pelo menos para propor que se dialogue mais sobre essas questões, né? No sentido de que tu tem que pegar e construir uma proposta, não fazer uma proposta e votar sim ou não. Tem essa proposta, é assim, sim ou não? Vocês ganham 66 pilas, vocês ganham 900, se tu... né? Então, quem sabe esse diálogo, né? Então, a gente está nessa perspectiva de resistência, espera que esse projeto ainda não seja votado esse ano, se for votado ano que vem, que a gente derrube ele, ou amenize, né? Mas que ele não seja, né, nessa totalidade aí, que vai deteriorar
bastante a vida do trabalhador. Principalmente daquela pessoa que faz um serviço mais forte, né? Vamos dizer assim, mais braçal, que garante que tenha calçamento, que garante que tenha esgotamento, né? Que tu garante que tenha iluminação pública, que a cidade não vira uma capoeira, né? Sem falar outros trabalhadores, como os trabalhadores da saúde, né? Que foram, o que mais morreu na pandemia foi enfermeiro, né? Então, nessa perspectiva, vamos espelhar, né? E é isso a nossa missão. Pessoal, deixa eu cumprimentar mais um pessoal que está chegando aqui. Pessoal, curtir, compartilhar, levar adiante a nossa mensagem, né? A Ana Júlia aqui, ó. Eu me filiei ao PT em 97. Achei que nunca o Brasil iria estar do jeito que está. Saudades do Lula, saudades do PT, mas logo iremos voltar a ter comida com preço acessível, que os menos favorecidos vamos poder entrar em um mercado e poder comprar o essencial. Eu creio e tenho certeza que nós vamos colocar Lula e o Edgar no governo. Esta dupla que vai tirar o Brasil da miséria, da extrema miséria. Verdade. Acredito. E vamos conseguir isso o ano que vem. Vai ser uma luta difícil, árdua, mas nós vamos vencer. O Thiago Assunção, teu colega do Correio, prazer tê-lo conosco, Thiago. Boa noite, gurizada. Boa noite, né? Thiago Assunção. O Matheus falou uma coisa muito importante da defesa do nosso projeto. E nós conseguimos, na eleição de 2020, dar nome para esses projetos, explicar esses projetos. O nosso projeto, gente, é simples, é de combate, né, a toda e qualquer violência contra toda e qualquer pessoa. E a violência não é só dar um soco, um tapa numa pessoa. Violência é a pessoa não ter comida, violência é a pessoa não ter direito ao trabalho, violência é a pessoa não ter acesso aos bens educacionais, culturais, acesso à educação. Isso tudo é falta de democracia, né? E quando o Matheus fala que nós temos que defender nossos projetos, em todos os municípios é assim. Por exemplo, o projeto do rastreamento das máquinas públicas. Quem está nos ouvindo de outros municípios, paute aí, gente. As máquinas, infelizmente, invariavelmente, nos municípios, acabam servindo mais a quem tem mais dinheiro. E nós precisamos fazer com que elas sirvam a todos de forma igualitária e principalmente aqueles que mais precisam por um motivo muito simples. Mais precisam. O Estado, qualquer das suas dimensões, no município, a unidade federal do Estado, no nosso caso, do Rio Grande do Sul, ou a União, ela só tem sentido se for para ela transformar a sociedade em algo mais harmônico. Não adianta nem só ter crescimento econômico, tem que ter desenvolvimento econômico. As pessoas têm que participar disso. Então, quero lembrar aqui que não tenho notícia, a Marilda disse que ia colocar o rastreamento das máquinas no dia 1º de dezembro, já estamos no dia 9, não tenho notícia que eu tenha feito. Não tenho notícia que tenha um programa no município, aí no teu município, estava aqui o companheiro de Baixo Cassal, de Tapera, tenha um programa de enfrentamento à fome e à miséria, como nós apresentamos aqui na questão do Vale Feira. Né? Porque nem distribuir cesta básica as nossas secretarias da Ciência Social estão fazendo. Nem isso, que sempre fizeram de alguma forma. Né? Num momento em que as pessoas não conseguem fazer o ranchinho para passar o mês. Não consegue. Uma família com 4 pessoas está entre água e luz gastando R$500. Uma família com 4 pessoas tem que ser muito disciplinada. Gás, água e luz é 500 conto por mês, Alisson. 500 conto por mês. Dá quase meio salário mínimo. E nós não temos nos municípios políticos para enfrentar isso. O governador Eduardo Leite se gaba de ter poupado 4,5 bilhões e nós temos 1 milhão de gaúchos e gaúchas passando fome. Então, sim, nós precisamos de um novo projeto para esse Rio Grande, de um novo projeto para esse país e um novo projeto nos municípios. Sobre o município de Soledade, fala bem. Nós não temos, nos últimos 10 anos, nenhum investimento de porte, e nem vou falar de grande porte, de médio porte. A companheira Rosane lá de Fontoura entrando ali, Rosane de Fátima Oliveira. Seja bem-vindo. Pessoal, vamos curtir, compartilhar. Nós não temos um investimento de R$500 mil no município, nós dá em números. Nós temos uma creche lá que a Dilma fez, nós temos 2 creches que a Dilma fez, nós temos alguns esporte, ginásios, tudo com dinheiro do governo federal, a maioria lá do PAC da Dilma ou do Lula, né?
Não temos investimentos. E aí a Marilda chega no final do ano e tem 1.927.000 aqui para dar de FG e para uma categoria mais que os outros. Cara, 1.927.000 é O FG não estava na conta. E o FG não estava na conta. E o CC de 5.000 para o amiguinho dela também não estava na conta. As emendas. Né? E mais 1 milhão das emendas, que aliás já teve parecer contrário agora do IGAN, que eu estou sabendo. Né? Porque o IGAN disse que estão pedindo que eles já tinham. Né? Então, mas há o modelo Eduardo Cunha e também querendo ser feito na nossa Câmara de Vereadores, que não é difícil não é diferente nas outras câmaras. O Eduardo Cunha faz escola no Brasil. O que o Eduardo Cunha fez contra a Dilma? Ele tomou parte do orçamento para ele e disse que ele ia fazer. A evolução da emenda impositiva é o orçamento secreto, que está sendo em torno de 20 bi ano. Como é que um país vai se programar se ele é furtado do seu orçamento 20 bi ano? E é isso que querem fazer nas câmaras de vereadores. Então, está muito atento a isso. Né? Muito atento a isso. E não podemos concordar com isso. E todo mundo que não concordar com isso tem que estar com nós. Nós não queremos que todo mundo venha para o PT, nada. Pode ser através do seu próprio partido, inclusive partido de direita, não tem problema. Porque a política tem que ser séria. Não tem problema nenhum. Acreditando que tenha que haver justiça social, pode andar do nosso lado da calçada. O Matheus falou aqui sobre as lideranças a nível regional. Nós temos vários prefeitos do PDT na região. Mas eu só tenho uma notícia de um prefeito do PDT no estado, que foi o João Luiz Vargas, esse que foi do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas, que rasgou a proposta de aditivo da Corsã. E os outros? Vão ficar quietos? Né? E não está dentro do espectro da luta brisolista manter o serviço de saneamento sob controle público? Né? Sobre gestão pública? Né? É complicado. Nós aqui onde eu moro, a água não é tratada. E não é tratada em nenhum lugar do interior. A prefeita disse que é, e nos outros municípios aqui na região também não é. Porque aqui, que é o município maiorzinho da região, que devia dar o exemplo, não dá. Né? Então a nossa situação é bastante difícil, mas meta bala, acabei discursando demais aí. Eu me empolgo aqui já. Então já temos aí com 57 minutos, acho que vamos. Mas assim, ó, Jerusa Longaray, conhece? Grande companheira, Jerusa. Lá em Santa Catarina tá feia a coisa, todo o Brasil. Aqui em Santa Catarina, muita miséria. Imagina, Santa Catarina que é o estado mais equilibrado, inclusive pela sua formação fundiária, né? A agricultura familiar, um espaço bastante considerável, está passando fome, imagina o resto do país. Mas tu imagina que é um estado bastante industrializado, né? Que produz bens materiais, né? Bens de consumo, roupa, essas coisas. E o trabalhador baixou, o trabalhador está se virando para comer. Né? Então, o bicho aperta lá também. Né? Então, não dá para achar que, porque eu estou numa situação agora, eu sou um empregado, um empresário, um médio, que eu estou isolado. Como diz o companheiro Marcon, o pau, quando bate, ele bate na camada social. Ele não bate em A ou B. Né? Então, o bicho está pegando aí, meus companheiros. E uma leitura que eu acho que o povo já está fazendo, né? É que com o velhinho barbudo, de 10 vermelho lá, né? Ele estava sonhando em ter a sua casinha própria. Né? Foram feitas várias casas, a gente estava financiando a juro barato, né? Até agora está aumentando o juro para tentar conter a inflação, só que não vai adiantar, porque o povo não está consumindo. A inflação é sobre o custo, há um descontrole sobre o preço do produto, das commodities, e há esse efeito da internacionalização da economia, e a matéria-prima aí não chega no Brasil. O governo não fez estoque de alimentos, o governo não fez programa para agricultura familiar, o governo não se preocupou, aliás, né, talvez eles queiram que a massa do trabalhador morra um pouco, né? Começar a matar de fome, o Covid, né? Uma perspectiva fascista disso aí, né? Então, e aqui agora tá chegando, meu povo. Vocês acham que não chegavam? Tá aí, ó. Reforma da Previdência no município de Soledade, os trabalhadores vão pegar mais 10 anos, vão perder direito, né?
E aí, vereadores que são funcionários públicos? Então, eles convocam para a luta, para a boa luta, para a resistência, né? Inclusive para se preparar para reconstruir um Brasil. Não vou dizer que pense só nos trabalhadores, mas que a gente tenha o direito também. Né? Eu não estou querendo nem estou propondo mexer com os bancos, com os grandes capitalistas, né? Com aqueles que têm tanto dinheiro que nem nas suas gerações mais distintas vai se acabar, nem estou propondo isso. A gente só quer dignidade, é comer e um pouquinho mais para ser feliz, né? Então, meu povo trabalhador, é tempo de resistência e é tempo de luta. Mestre Matheus, fala aí, tia. Como é que tá vendo a situação? Travou de novo, Matheus, ali, tia? A Jerusa tá dizendo lá que lá em Araranguá tem água privatizada. E ainda ela estava falando que lá a água não é de qualidade. Você tem que comprar água mineral para poder tomar. Matheus, diga lá. Bueno, meus companheiros e companheiras aí da Regional Alto da Serra do Botucaraí, Partido dos Trabalhadores, no dia 18 agora de dezembro, no próximo sábado, eu, a companheira Eloir Godoy, minha adjunta, lá do Fontoura Xavier, o companheiro Lúcio, secretário de organização, vão estar tomando posse com uma nova coordenação regional do Alto da Serra do Botucaraí, do Partido dos Trabalhadores. E isso é um importante desafio que eu assumi, confiança dos companheiros e companheiras da região, porque nós temos um desafio de tocar o Partido dos Trabalhadores, a se aproximar dos partidos aliados, dos companheiros e companheiras do PDT, que vem discutir com o nosso programa, que vem se aproximar de nós para discutir a alternativa ao que vem esse massacre que vem causando o bolsonarismo no Brasil, né? Que vem se utilizando muitas vezes do espaço legislativo, se utilizando do espaço executivo para atacar os trabalhadores. Então, nesse dia 18, vamos estar lá, nós três tomando posse, voltando para cá, vamos estar começando a programar novamente o roteiro, né, de visita da coordenação aos municípios, aos diretórios, às comissões provisórias do Partido dos Trabalhadores. E contem com nós, gente. Não tem outra... Eu falar com o presidente do PT, não posso falar, né? Lógico. Contem com o Partido dos Trabalhadores aqui de Soledade, o vereador Lúcio, a vereadora Andréia, Fael, o Valmir, que são os três suplentes, né? Fora os demais suplentes, que são todos que se candidataram. E na entrevista no sábado, quando estava o nosso presidente aqui, o Paulo Pimenta, eu falei no Caineg, se não me engano. Eu disse, sabe, quando eu te falava que o nosso processo de formação do Partido dos Trabalhadores para 2020, 19, 2020, ia ser diferenciado, foi diferenciado. A gente teve pré-candidatos e candidatos numa altura, num nível de representatividade de toda a classe trabalhadora de Soledade, do microempresário, né, na pessoa da representatividade do nosso vice-leão, né? Então, dos trabalhadores da periferia, dos trabalhadores do interior, com o companheiro Toninho. Então, o Partido dos Trabalhadores é isso, ele está buscando, aqui em Soledade e região, nós vamos fazer essa mesma, né? A gente pretende fazer, lógico, essa possível reorganização da classe trabalhadora, a aproximação com os sindicatos combativos, né? Os sindicatos de representatividade dos trabalhadores. Não tenham medo, sindicato, de convidar nós, o Partido dos Trabalhadores, para sentar, para conversar, a gente vai aprender muito com vocês. Eu quero aprender com o processo sindical. Vamos estar discutindo o processo partidário, vamos estar discutindo o processo sindical, tanto do campo como da cidade, principalmente aqui também da cidade, que a gente ficou Soledade, é um nimbo sindical, né? Com uma cidade desse tamanho, 30 mil, 29 mil habitantes, 28 mil habitantes, o sindicato deveria ser, os trabalhadores deveriam reivindicar
espaço de discussão e de construção da sua valorização como trabalhador, como produtor daquilo que depois é consumido por quem? Pela mesma classe trabalhadora, ela que consome, ela produz, ela consome. E ela precisa de organização, sim. E o Partido dos Trabalhadores é parceiro dos sindicatos combativos. Então, eu agradeço a todos que estão participando, que estão colocando suas opiniões. Recebemos todas. Uma saudação fraterna de coração. Nosso pré-candidato Lula, nosso pré-candidato Edgar Preto. Tudo bem, meu presidente Matheus. A Jerusa, vou ler mais um comentário dela, tá? E o nosso pré-candidato Ars Ferronato. Ars Ferronato, deputado da Estadual. nossa região e adjacências. Que bueno, tio. Ela diz o seguinte: por falar em Santa Catarina, no hipermercado, no dia 1º, a maioria das famílias colocaram seus filhos dentro dos carrinhos para disfarçar o vazio. Nada de carne, meia dúzia de itens de bandeja, de ovos e quase tudo. Veja só, Jerusa, Cantinho das frutas podres no supermercado, isso é triste. Quando a Jerusa estava aí, nós estávamos lutando para ter uma universidade pública, né? Conseguimos o ERG, Jerusa. Obrigado, companheiro. Jerusa, isso é importantíssimo. Hoje nós estamos lutando para comer, né? Então, nós estávamos ainda atrás da fronteira sul, né, Jerusa? Que nós ia conseguir a fronteira sul. Estava sonhando com a Universidade da Fronteira Sul, meu povo. Então vamos resistir esse ano, e ano que vem é o ano da virada. Vamos lá. A Suzana Almeida Porto, verdade, luz café, as coisas para os mais carentes. A Jerusa parabenizando o Matheus pela coordenação. O Luiz Henrique Branco, né? Se cumprimentando aí, Lúcio. Grande Henrique. Lá em Santa Catarina. É interplanetário, como diz o Juliano, né? A Joyce, estaremos bem servidos, deputado. Opa. É uma característica da soledade, né? O povo daqui garra, não tem oportunidade, tem que sair e trabalhar. Tem que buscar novos horizontes. A Joyce Moraes, infelizmente, vivemos dias difíceis, muito triste ver as famílias que não têm bairro. A questão é Antônio Gomes, cumprimentando também a Dona Maria, Inês de Moraes Gomes. Pessoal, da minha parte foi um prazer muito grande, eu fiquei realmente emocionado. Nós três temos uma trajetória aí de mais de 20 anos juntos, né? Desde 96, 98, né? São quantos anos isso? 20 anos na peleia 25 aí, anos, né? E é muito bom caminhar com vocês, pessoas de confiança, pessoas que têm compromisso com o povo. Muito obrigado aí. Caminhando. Mais 2 minutinhos cada um aí para, ou mais, né? Os 20 minutos, 50 minutos cada um. Vocês mandam aí para as considerações finais e as saudações de Deus. Começa pelo Matheus, então, agora, daí depois o Luiz. Nós estávamos começando invertido, né? Vai lá, Matheus. Travou, Matheus. Agradecer o convite. Travou? Agradecer o convite, participar da live. Sempre que possível acompanhe, né? Acompanhe, compartilho, comento. E agora está no outro lado da câmera, aqui não é fácil, mas também não é impossível, né? Estou aqui e agradecer a cada comentário, né? Dos participantes, ao companheiro Lúcio, o Alisson pela luta, pelo companheirismo. E assim, ó, o Partido dos Trabalhadores, nós somos o partido. Não tem outro. Nós somos a referência aqui do Partido dos Trabalhadores. E tantos outros companheiros, 430 afiliados registrados no TSE, simpatizantes. O PT aqui tem partido, tem luta de classe aqui em Soledade. Enquanto tiver o Partido dos Trabalhadores, vai ter luta de classe. Isso, dependendo de nós, Alisson e Lúcio, estão aí na defesa, estamos juntos. A gente não quer ensinar ninguém, a gente está junto, mas estamos na liderança. Um abraço a todos. Isso aí, né, Matheusão? Caminhando e cantando e seguindo a canção e a luta. Obrigado, companheiro Arson, companheiro Matheus, pessoal que está nos assistindo, né? Tem que aproveitar essas ferramentas e espraiar o debate sobre a conjuntura,
e se preparar para a peleia, que é tempo de resistência e luta. Viva a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado, gurizada. Muito obrigado. Nós temos uma trajetória aí, tem gente que pensa que a política é fácil. Nós temos esses 25 anos aí, nós temos as nossas vitórias, mas nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil para a gente organizar o nosso partido, para a gente apresentar para a sociedade, construir políticas públicas, né? Construir as nossas candidaturas com as nossas dificuldades, com os nossos limites, né? Construindo o nosso aprendizado nessa caminhada. Né? Eu fui, junto com o Zeca Giovannone, o primeiro vereador eleito pelo PT lá em 2000. Então a gente teve muita dificuldade para manter isso, agora estamos nessa condição de ter um vereador, de ter tido candidatura a prefeito ano passado, e queremos, obviamente, expandir, e isso é uma caminhada que é coletiva, que a gente fez a nível estadual, a nível nacional, que a gente viu todas essas políticas sendo desenvolvidas, e a gente fez com muito carinho, com muita fé, sobretudo dando o melhor de nós. Eu estive lá no Tomate, Matheus, e ele me disse assim, eu não sou o melhor fazedor de faca do mundo, também não sou o pior, né? Mas a que eu faço é a melhor que eu posso, né? Então é isso, nós também na nossa vida aqui é assim, a gente não é nem o melhor militante, nem o melhor candidato, nem o pior, mas a gente faz o melhor de nós, né? Muito obrigado a vocês dois aí, tamo junto, até a próxima. Grande abraço, até quinta-feira.